Existem alguns fitoterápicos, né, que são utilizados assim, que se fala do seu efeito estrogênico, né, que é um efeito indesejado em mulheres que têm câncer de mama com receptores hormonais positivos, ou mesmo o consumo da soja mesmo. Existe alguma evidência de contraindicação nesse sentido ao uso desse tipo de substância em mulheres com câncer de mama? Tem É, algo a respeito? a sua grande maioria, assim, a gente não recomenda durante o período do tratamento, tá? E depois do tratamento tem que avaliar cada caso realmente. Com relação à questão da soja, é bem polêmico isso, né? E até também não é consenso. Se você vê, tem estudos que indicam, né? Que fazem até essa questão da proteção, né? Da soja. Porém, se você for olhar, esses estudos são feitos em mulheres asiáticas. Né? A maioria dos estudos não são feitos, que na verdade a gente sabe que tem hábitos alimentares totalmente diferentes do Totalmente nosso. diferente. A soja é totalmente diferente da nossa, porque a gente sabe que o grande percentual de nossa soja brasileira é transgênica. Né? Então, assim, nem para uma pessoa que não tem o câncer de mama, eu acabo não recomendando o uso da soja aqui no Brasil, sabe? É bem difícil, Cris. É claro que a gente sabe que existem locais que tem soja orgânica, tofu orgânico, enfim, mas é difícil e não é acessível a nível popular, não é? Acaba sendo caro. Né? Então, assim, tem tantas outras fontes proteicas que a gente pode, né, tá viabilizando e Na orientando o dúvida, né? paciente. Exatamente, eu sou dessas. Na Na dúvida é dúvida, melhor a gente. é Com melhor não certeza, utilizar. com Tem certeza. razão. E fica a dica, viu, gente? Evitem. Pelo Sem menos até dúvida. prova em E contrário, né? Até que seja algo que... exatamente, que tenha consenso, né? Porque eu também sou assim, né? Eu procuro estudar bastante, porque o que eu aplico na minha prática clínica é o que é consenso. Né? Porque não adianta a gente ficar, mas eu tive uma experiência com paciente X que deu certo. Enfim, isso aí é prática clínica, mas não é consenso. O que é consenso não se discute, né? E a gente vê que a gente não vai causar um efeito deletério ao paciente. Então, é essa prática clínica que eu faço, né? Porque eu quero ter ali a conduta que eu não vou estar trazendo malefício para o paciente. Ao contrário, que eu vou beneficiar o paciente, né? Então, acho que tem que ser baseada nisso daí. E é bom chamar atenção com relação à soja, porque muita gente não se liga que tem alimentos industrializados com proteína da soja. Então, eu também alerto o paciente também na consulta para isso, para começar a olhar rótulos. Isso é muito importante, né? Porque vai ter proteína da soja ali adicionado, muitos alimentos mesmo, né? Um simples molho shoyu, que a gente sabe que tem soja ali. Aí o paciente não se liga, não, porque eu fiz um frango xadrez, coloquei um pouquinho do shoyu, né? Aí não se liga. Aí vários produtos, né, que se você for olhar hoje aí industrializados tem. Então é bom ficar alerta para rótulos sempre, sempre. Com relação ao molho shoyu, eu indico aos pacientes, não sei se vocês conhecem, é tipo o molho shoyu, que é feito do coco. Derivado do coco, chama cocoamino. Exatamente. Delicioso. Não tem soja, não tem glutamato monossódico, né? Que a gente sabe que é deletério também. E também não tem sódio em excesso. Então é uma opção mais saudável para o paciente estar utilizando. E é uma delícia, viu, gente? Sim. Eu recomendo, eu uso e recomendo demais. Inclusive, Dani, explica rapidamente para o pessoal o que é que eles devem procurar no rótulo dos alimentos, que seria importante, como atentar para alguma coisa que não seja recomendado no rótulo de um alimento. Muito bom, adorei a pergunta. Primeiro lugar, é bom vocês entenderem que o primeiro ingrediente que está ali não é só por estar. Porque eu quis escrever primeiro açúcar e depois farinha de trigo. Não é. Os ingredientes estão ali na ordem que eles têm maior quantidade no alimento. Então, se eu tenho um pão que começa já com açúcar, depois ele vem farinha de trigo, ou seja, ele vai ter uma quantidade maior desse primeiro nutriente, que é o açúcar, depois ele vai ter farinha de trigo, entendeu? Então é importante saber que essa sequência de ingredientes é a sequência que vai estar ali na quantidade, tá? Dentro daquele alimento. Outra coisa coisa prática.
nomes estranhos. Se você não reconhecer o nome que está ali, tipo INS 580, aquelas siglas todas de números e letras são aditivos químicos, né? E aí, claro, que não são todos aditivos químicos que são ruins. A gente sabe que existem aditivos químicos que são tolerados, que não têm um potencial cancerígeno, mas isso é com o tempo que o paciente também vai pesquisando, vai descobrindo, né? O Google ajuda muito nesse momento aí, né? Não em conduta clínica, nem nutricional, nem médica, mas nessa questão aí ajuda bastante a gente saber reconhecer quais são os aditivos presentes nos alimentos. Então, está atento bastante para isso. Geralmente são alimentos que têm muito açúcar na composição, muito sal, muito sódio, né? Então, ficar atento muito para isso aí. Muitos componentes também, né, Dani? Quando você vê aquela lista de ingredientes... Grande, já era. Grande demais. Provavelmente a pureza daquele alimento ali não é legal. Sim, não e é? aí já são considerados ultraprocessados, como a gente fala, que são aqueles, como eu falei inicialmente, que são aqueles alimentos que a gente deve evitar o máximo mesmo, né? Porque já são cheios de aditivos químicos mesmo. Os aditivos, eles acabam, sim, como se fosse potencializando, né, essa multiplicação do câncer celular, né, cancerígena. Então, não é indicado mesmo. E já tem aditivos com potencial cancerígeno já comprovado, como os nitritos, nitratos, né? Isso, no câncer de mama, inclusive, viu? Exatamente. Que estão presentes em alimentos embutidos, viu, gente? Então, Perfeito. atenção para isso aí. Salame, mortadela, Isso. não é? Isso. Ficar de olho, porque realmente são alimentos perigosos, né? Sim, Se a gente consumi-los numa quantidade maior do que a que é recomendada. Obviamente, ninguém precisa viver numa paranoia, né? Com Mas certeza. precisa ter cuidado com isso, principalmente com isso. Né? E eu acho importante essa pergunta, porque eu mesma, assim, aprendi a escolher melhor meus alimentos dessa forma. Muitas vezes a gente recebe a orientação, não, consuma um alimento integral. E na embalagem está lá, integral, né? Contém farinha de trigo integral. Aí você vai olhar nos ingredientes, quando olha, está lá embaixo. Antes disso, tem milhares de coisas que realmente deixa de torná-lo um alimento integral como deveria ser, né? Infelizmente, a gente não tem uma legislação que nos proteja desse tipo de comportamento dos fabricantes, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar atenta a isso.